Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua casa, na sua família, nesse momento agora, né? Estou saudando você, meu amigo, você, minha amiga, online, das redes sociais, da internet, do YouTube, da network, da rede de conexão. A internet é um mundo qual todos nós estamos conectados no planeta, né? Estou na cidade de Sorocaba, mas eu faço conexão com o mundo, né? Até com Dubai, com Israel, com o Japão, com os Estados Unidos, com a Bolívia, com o Chile, com o Peru, com a Venezuela. Então a gente pode estar conectado. Nessa conexão a gente pode se conhecer, né? E falar daquilo que a gente vê, acredita, sente, ouve. Então o ser humano ele pode e deve ser instrumento abençoador na vida das pessoas. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que o Espírito Santo nos usa para ser útil, a gente tem que ter utilidade. Né? Um pai tem que ter utilidade como esposo, como pai de filhos e filhas, um colaborador. Aonde a gente estiver inserido na sociedade, em qualquer lugar, seja família, sociedade, igreja, em qualquer lugar, até em outro país, nós temos que ter essa meta. A gente não tem que agradar todo mundo, mas aquilo que depender da gente, como um instrumento de Deus, que eu acredito, que Deus me chamou, me resgatou, me deu, perdoou os meus pecados, me deu motivo para viver, me direcionou, me redirecionou, né, a verdade, né? Colocou no foco. E então, esse é o intuito. Eu até vou ler o texto aqui, com relação à minha mensagem hoje, a minha colocação. O texto é Efésios, capítulo 2, esse texto é conhecido, mas eu vou ler somente o versículo 10, que diz assim: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Se você voltar ao versículo 9, o versículo 9 vai falar assim que não é por obras, para que ninguém se glorie. Então, as obras não vai fazer eu ter o favor divino, as obras não vai fazer eu ter a vida eterna, né, ser salvo. Mas as obras é um sinal, uma evidência na minha vida de que Deus está em mim, está no meu ser, está no meu caráter, está na minha personalidade. Então, se Deus preparou as boas obras para aqueles que estão em Cristo, né? A Bíblia fala que quem está em Cristo é uma nova criatura. Então, o cristão, homem, mulher, luz do mundo e sal da terra, a gente deve praticar as boas obras, sim. A gente deve, quando a gente tem condição financeira, ajudar o próximo, né? Seja com uma cesta básica, seja com condição financeira. Até a gente sabe que nos dias de hoje as pessoas passam momentos difíceis, crises. Eu já passei, né? A gente passa. Então, e se eu sou um instrumento de Deus, Deus confiou na minha vida para me administrar bens materiais, né? Posses. Então, através dessa administração, eu devo ser uma benção para o meu próximo. Lá, claro que eu não tenho que ficar sendo bobo, trouxa, palhaço de ninguém. Mas eu tenho que ter utilidade no reino. Utilidade no reino é abençoando, sendo um canal de bênção. Então, eu vou refletir hoje a respeito de uma reflexão que eu li aqui no livro. Eu queria que vocês entendessem, como eu entendi, né, a colocação aqui dessa reflexão, e que seja um aprendizado que a gente possa colocar em prática, né? A gente fala assim, mas eu não consigo mudar, eu não... Então, você deve buscar Deus na sua vida, ler a palavra de Deus e procurar ter o conhecimento, porque o conhecimento ele é progressivo e ele é libertador em nossas vidas. A minha reflexão hoje vai se chamar O Monge Mordido pelo Escorpião. Reagir com raiva costuma não dar certo. Sem ódio, agimos de modo mais eficaz. Um monge e seus discípulos iam por uma estrada e, quando passavam por uma ponte, viram um escorpião sendo arrastado pelas águas. O monge correu pela margem do rio, meteu-se na água e tomou o bichinho na mão. Quando o trazia para fora do rio, o escorpião picou. Devido à dor, o monge deixou cair novamente no rio. Foi então à margem, pegou um ramo de árvore, voltou outra vez a correr pela margem, entrou no rio, resgatou o escorpião e o salvou. Em seguida, juntou-se aos seus discípulos na estrada. Eles haviam assistido à cena e o receberam perplexo e penalizados. Mestre, o senhor deve estar muito doente, exclamaram. Por que foi salvar esse bicho ruim e venenoso? Perguntaram. Que se afogasse, exclamaram novamente. Seria um a menos. Outra exclamação. Veja como o mestre, como ele respondeu à sua ajuda.
picou a mão que o salvava. Não merecia compaixão. O monge ouviu tranquilamente os comentários e respondeu, dois pontos. Ele agiu conforme a sua natureza, e eu de acordo com a minha. Muitas pessoas, como esse grupo de discípulos, gostam de criticar aqueles que procuram proporcionar bem aos outros. Eles dizem que não vale a pena, pois mais cedo ou mais tarde seremos magoados e frustrados com ações indesejadas por aqueles a quem praticamos o bem. Outros ainda diziam que tipo de vantagem vai ter ajudando o meu colega, o amigo, outra pessoa qualquer desconhecida, se não tiver vantagem, abortam a ideia. Tendo como princípio, agem de qualquer maneira, sem nenhuma sensibilidade com os outros, e deixam de ser canal abençoador na vida daqueles que, como o escorpião, estão precisando de uma ajuda. Então, se eu sou um canal abençoador, eu não tenho que fazer acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Não tem nada a ver aqui, mas eu vou falar porque as pessoas misturam. O ser humano é difícil, eu sei porque eu sou pedagogo. Então a gente tem que esmiuçar, ler, estudar, arrebentar a cachola aqui para a gente, quando vir aqui num vídeo, procurar ser assim, a pessoa. Mesmo assim, a gente não vai conseguir explicar tudo, mas aquilo que a gente explica, pelo menos, seja mais fácil das pessoas absorver. Então, tendo isso como princípio, agem de qualquer maneira, sem nenhuma sensibilidade com os outros, e deixam de ser canal abençoador na vida daqueles que, como escorpião, estão precisando de ajuda. Você vai procurar pessoa boa para você ajudar, meu amigo. Você vai procurar pessoa só para retribuir, pessoa para devolver aquilo que você fez. Não, está errado, isso é um princípio errado. Aqui o texto que eu li de Efésios 2:10 diz: porque somos feituras suas, feitos em Jesus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então Deus, o sol nasce sobre bons e maus, a chuva cai, então a bênção de Deus está sobre o planeta. Então, e nós somos canal de bênção. Agora vamos escolher a pessoa. Não, eu vou dar uma cesta básica para aquele fulano lá, porque ele é legal, ele torce pro Corinthians que nem eu, ele fala tem as mesmas ideias. Não, tá errado, é o princípio errado. Nós somos canal abençoadores. E o fato da gente ser canal não quer dizer que a gente vai se relacionar com aquela pessoa com quem a gente está sendo instrumento de Deus para abençoar naquele momento, naquele instante. A gente precisa saber separar isso. Então, o fato de você estar ajudando não quer dizer que você vai se tornar amigo íntimo daquela pessoa. Você simplesmente está sendo um canal de bênção para abençoar, como eu falei. Leva uma cesta básica, leva roupa, né? As igrejas, quantas obras sociais tem? E não precisa falar que o Novo Testamento, através de Jesus, através dos apóstolos, dos discípulos, nos deu e nos incumbiu disso, que é amar o próximo como a ti mesmo. Então, se eu quero bem para mim, eu pratico o bem para mim, eu vou praticar o bem para o próximo. Agora, o fato de eu praticar o bem não quer dizer que eu vou me relacionar. Entenda bem isso. Você precisa entender, porque as pessoas estão retendo bênção. Quantas pessoas na parte material, né, na parte financeira, é abençoado, ganha bem, né? As coisas deslancham. Você não vai ficar pobre, não, meu irmão. Você não vai ficar pobre que nem o jovem rico lá. Porque quando Jesus falou, né, o jovem rico chegou e falou: bom mestre, o que eu tenho que fazer para me herdar a vida eterna? Aí Jesus falou: vai, vende tudo o que tem, distribui aos pobres e vem e siga-me. Então, mas o fato ali, quando Jesus falou, Jesus não queria que ele ficasse pobre. A ideia de muitos ricos, muita gente abastada, gente que tem condição financeira é essa. Ah, eu vou ficar pobre. Não, você não vai ficar pobre. E o fato, se você tiver que ficar pobre, se for a vontade de Deus também. O que você tem que entender é que você é um administrador das coisas de Deus. Que Deus confiou na sua mão, confiou na minha vida, a minha esposa, os meus filhos, a minha casa, tudo aquilo que eu tenho, que está dentro, próximo de mim. Então Deus confiou na minha mão em eu administrar. E assim todas as coisas, né? É uma empresa, o que você tiver na sua mão, que está em seu poderio, Deus confiou em você administrar. Mas eu pergunto para você, você vai fechar o olho, você vai para debaixo da terra, você vai levar tudo isso que você tem, a sua empresa, o seu negócio, tudo que você conseguiu juntar através do seu trabalho, do seu esforço, é lógico, mas você tem que entender que você está administrando, você vai estar sendo um mordomo de Deus aqui na terra. E a gente, como mordomo de Deus, tendo isso, entendendo isso, que a gente vem entender, né? Porque tem pessoas que às vezes está lá, a casa está tão abastada, está sobrando. E às vezes o irmãozinho da igreja, o colega, o amigo, aquele que ele está trabalhando junto, está convivendo junto, está passando um cortado terrível. Irmão,
né? O texto aqui é bem claro, Efésios 2:10, as boas obras Deus já preparou e fez para que nós andássemos nela. Eu, dentro do possível, aquilo que eu acredito que Deus está me guiando, eu estou conhecendo através da palavra de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo, eu tenho ajudado as pessoas dentro mesmo da minha humilde capacidade de ter as coisas, de estar administrando, né, como muita gente tem. Aqueles que desejam fazer o bem não devem ficar olhando para quem vai fazer, pois o mais importante mesmo é poder realizar aquilo que está em seu coração. Então vai, irmão, sabe? Esse negócio é da igreja sentir, né? O crente do cinto, vou pegar minha cinta aqui, eu tenho que sentir. Se a Bíblia manda eu ajudar o próximo, a Bíblia fala que eu sou o sal da terra. O sal é para temperar, deixar o lugar, o ambiente, a vida, a família temperada. A luz é para acender aquilo que está nas trevas. Então nós somos instrumento de Deus. Deus nos escolheu para ser instrumento. Deus chama a gente para ser salvo, ser reconciliado, e depois você passa a ser um instrumento de Deus. O instrumento de Deus não é só pastor, padre, cooperador, ancião, esses que estão ensinando e pregando o evangelho. O instrumento de Deus é eu e você, dentro de um contexto a qual vivemos, estamos inseridos. Nós somos instrumento de Deus, canal abençoador, como esse monge foi na vida do escorpião, mesmo o escorpião ferroando ele, se viu, picando ele, porque é a natureza do escorpião. Então ele vai ferroar, ele vai picar, né? Então a gente precisa entender esse tema, esse ponto aqui que eu queria chegar da reflexão. Reagir com raiva costuma não dar certo. Sem ódio, agimos de modo mais eficaz. A gente tem que pegar essa palavra, guardar no coração e praticar ela, principalmente em qualquer circunstância de vida, seja da família, do trabalho, no trânsito, né? As pessoas reagem com o trânsito com ódio, com raiva, por isso que dá tanto luta, tanta peleja, tanta discórdia aí no trânsito, a gente vê. Então, o monge mordido pelo escorpião. E as pessoas criticaram, e às vezes a gente ajuda as pessoas, né? Eu vou relatar a história de uma pessoa aqui no final. Então a gente ajuda, a gente é canal de bênção, mas puxa, mas como que você tem coragem? Aquele cara fez mal, prejudicou, falou mal, criticou, desceu a língua, fez fofoca a respeito de você, tentou prejudicar você na empresa, mas o importante é a minha natureza, o importante é eu estar sendo direcionado por Deus para abençoar a vida daquela pessoa. O monge ouviu tranquilamente os comentários e respondeu: ele agiu conforme a sua natureza, e eu de acordo com a minha natureza. Como que a gente está reagindo? Com a qual natureza? Nós temos, de fato, a Bíblia fala que aquele que nasceu de novo, ele trouxe para a vida dele Deus, a presença de Deus. Então a gente tem uma nova natureza, a natureza divina, a natureza que Cristo nos proporciona. A gente recebendo a Cristo, a Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Então eu tenho uma nova natureza, e essa nova natureza diz que eu tenho que ser um canal abençoador, um canal de bênção. Ai, dá difícil, aquela pessoa só pisa na bola, vai lá, você tem condição, Deus te capacitou, como eu falei, você é um mordomo na parte financeira, na parte de bens, vai lá, você pode, sabe, as pessoas juntando, Jesus falou pra gente juntar tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, as pessoas juntam tesouro aí, empresa grande, tanto dinheiro, sabe, tá estufando de tanto dinheiro, tem tanto dinheiro, a Bíblia fala assim, que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Eu preciso de Deus, eu preciso da direção de Deus, eu preciso da salvação de Deus, eu preciso da paz de Deus. Sem a paz de Deus não adianta muita coisa, não. Tem gente que tem tanto dinheiro, mas é tão atribulado, é depressivo, sabe, é estressado, uma pessoa ruim, não dá para estar perto. Então vamos buscar mais a Deus, a face de Deus, compreender, entender o propósito de Deus. O propósito de Deus é esse, como o monge nos ensinou aqui nesta reflexão. O monge mordido pelo escorpião, então mordeu, fez mal, falou de mim, criticou, então não quero saber, não vou ajudar, eu tenho condição de ajudar aqui, tá? Até fecha, retém a mão, e acaba acontecendo em muitas pessoas dentro de contexto religioso. Eu ajudar aquele lá, não, aquele lá falou mal de mim, aquele lá me perseguiu. Seja um canal de bênção. Como eu falei, você não precisa estar entrelaçado em amizades, mas seja um canal de bênção, deixando Deus abençoar. É por intermédio de nós. A Bíblia fala que nós que somos templo e morada do Espírito Santo. Não adianta eu estar aqui orando, ai Deus abençoa minha família, minha casa, meus irmãos, e eu tenho um monte de roupa lá no meu guarda-roupa, eu posso dar, abençoar a vida do meu irmão, do meu próximo, seja lá de quem for, o próximo, independente de religião, esse negócio de dar só para os irmãos da igreja. Claro,
Você está ali numa comunidade, conhece a família, conhece a cidade, você pode ajudar. Mas se às vezes seu vizinho não é da sua religião, mas está precisando, você é um canal de bênção, você é um instrumento de bênção. Você tá com a natureza de Deus. É por intermédio de você que Deus vai abençoar aquela vida. Eu vou ler novamente o texto aqui, vou contar a história e estou encerrando já esse cafezinho com reflexão aí, com uma palavra para abençoar, para nos dar uma direção. Então, eu conheço uma história, essa é uma história verídica, né? Não vou falar o nome aqui por questão de ética. Mas tem um senhor, ele tentou agarrar a esposa do colega dele, de um dos melhores colegas dele. Olha que coisa feia, né? E dentro da igreja, tentou fazer isso, né? Ficou numa situação sozinho com a mulher e tentou agarrar. Nossa, a mulher falou pro marido, tal, 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 tal. Aí o que aconteceu? Esse cara que pisou na bola feio, né? Porque não teve consideração para com o colega, tentando agarrar a mulher do seu amigo. Aí esse cara foi parar na UTI do hospital. Ficou lá, abandonado, largado, nem os próprios familiares foram lá. Aí esse irmão, casado com a esposa, que o rapaz que foi parar lá na UTI tentou agarrar, né? Tentou até, acho que, beijar, abraçar. Aí esse irmão, ele pegou muitas pessoas de Deus, foi lá visitar, levou gente para orar. Ou seja, é aquilo que o monge falou aqui. O monge ouviu tranquilamente os comentários e respondeu: ele agiu conforme a sua natureza, e eu de acordo com a minha natureza. Então, esse exemplo aqui desse irmão, que perdoou, mas não precisava voltar a conviver, igual eu falei. Perdoar é uma coisa, né? Perdoar é não estar com ressentimento, com mágoa no coração, é liberar a pessoa. Então, esse irmão perdoou. Então, perdoou como? Praticando, sendo um abençoador, um canal de bênção. E esse rapaz que ficou internado na UTI, que sofreu bastante, ficou acho que mais de um mês internado, o rapaz foi lá e se recuperou. Você vê que coisa bonita, que exemplo de fé, que exemplo de atitude de cristão nas nossas vidas, né? Então ele não deixou aquela situação que foi constrangedora, né? Você imagina, a gente ficar sabendo que o irmão tentou agarrar nossa esposa, tentou beijar, abraçar, poxa, a gente vai ficar magoado, chateado, se não for um cristão convertido mesmo, vai partir até para agressão física, vai dar briga. Então, mas ele perdoou e ele foi canal abençoador na vida daquela pessoa, mesmo aquela pessoa fazendo mal para ela. Eu não estou falando que a gente tem que ser tonto, trouxa de ninguém, eu estou falando que a gente tem que ser canal abençoador. É a maneira que é a Bíblia que ensina. Ah, eu não concordo com você, você tem todo o direito de não concordar com o que eu estou ensinando, passando, né? Eu não obrigo ninguém, não enfio nada a goela abaixo, eu acredito que as pessoas são livres para pensar, mas é um ensinamento que Cristo deu, que os apóstolos deram, que a Bíblia nos dá. Então a gente é canal abençoador. E não é só canal abençoador de amiguinho, de coleguinha, de irmãozinho. Não, a gente é canal abençoador do próximo. Fomos feitos em Cristo Jesus, né? Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então a gente tem que andar nas boas obras e praticar essas boas obras quando a gente tem condição e oportunidade. Ser útil, como Paulo falou em 1 Coríntios 7, e ser canal abençoador, instrumento de Deus na vida do próximo. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração, reflita, leia esse texto aqui, Efésios 2, é muito bonito, né, do versículo 8 em diante, que fala pela graça que nós somos salvos, mas eu enfatizei aqui o versículo 10, o versículo 10 que muitas pessoas não gostam dele, né, mas é uma realidade em nossas vidas. Deus confiou muitas coisas para que a gente administrasse. Nesta confiança e nessa administração, nós temos que honrar a Deus e abençoar a vida do próximo, mesmo ele sendo um escorpião, capaz às vezes até de falar mal, criticar, botar para quebrar em cima da gente. Nós estamos servindo a um Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos canal de bênção na vida do próximo. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga das redes sociais.